Evangelho segundo escreve Marcos, capítulo 4. Nós estaremos lendo o versículo 35. Evangelho segundo escreve Marcos, capítulo 4, versículo 35. Amém? A palavra do Senhor diz assim: naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos discípulos: passemos para outra margem. Agora, no capítulo 5, um pouquinho lá embaixo, o primeiro versículo nós iremos ler. E assim, atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, região de Gadara. Amém? Podem se assentar, irmãos. Molhar a garganta, porque a gente fica nervoso. E eu não estou bem da minha garganta. Peço a Deus para que não falte a minha voz. Que os irmãos estejam intercedendo por mim, amém? E que o Senhor venha falar em vossos corações, assim como Ele falou ao meu. Gostaria de estar agradecendo nosso pastor Leandro, primeiramente a Deus, porque toda honra e glória seja dada ao Senhor, e se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Depois, agradecer nosso pastor Leandro, missionária Evne, que tem nos pastoreado, nos conduzido, nos direcionado através do Espírito Santo do Senhor. Agradecer a todos os irmãos, agradecer ao meu esposo, porque é ele que me ajuda, é ele que está ali comigo todos os dias, me suportando. E não é fácil não, irmãos, não é fácil não. Não é fácil suportar, mas amém. O Senhor é bom e a misericórdia dele dura para todos sempre. Amém? Irmãos, antes da gente entrar nessa palavra que o Senhor ministrou no meu coração, essa palavra já veio no meu coração desde quando eu voltei da Itália para cá. Ela já estava no meu coração. E se eu pudesse dar um tema, um título para essa mensagem, seria o que vem depois da tempestade. Porque às vezes nós pensamos que a gente vence uma tempestade e só vai acontecer a bonança, a calmaria. Mas nós vamos ver que não é assim, muitas vezes. Então, se eu pudesse dar um tema, seria o que vem depois da tempestade. E antes de entrarmos na palavra, vale ressaltar que este livro, este evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, ele foi escrito um pouco antes ou um pouco depois da morte de Pedro, por volta de 64 anos depois de Cristo. Este evangelho foi escrito para os gentios romanos, o povo lá de Roma. Marcos escreve para eles. E Jesus, neste livro, Marcos, ele quer apresentar Jesus sendo o Filho de Deus, aquele que tinha e tem toda a autoridade na terra, aquele que tinha a autoridade divina para operar milagres, para operar curas, para perdoar pecados. E ele vem, e esse livro, ele mostra o quê? Esse evangelho, ele mostra o quê? Ele mostra Jesus em ação, Jesus fazendo, Jesus mostrando quem ele era e para que ele tinha vindo na terra. Então, as coisas aconteciam assim. Jesus falava e acontecia, Jesus dava ordem e acontecia. Então, Marcos, ele vem relatar nesse livro, nesse evangelho, se nós voltarmos, muitas curas que Jesus fez, muitos prodígios que Jesus fez enquanto estava na terra. Muitos ensinamentos Jesus fez. E quem era Marcos? Marcos também era conhecido como João Marcos. Ele era companheiro de Pedro, de Paulo e de Barnabé em algumas das suas viagens missionárias. E como eu falei, que ele mostra Jesus em ação
nós vamos ver aqui, no texto em que nós não lemos por completo, lemos apenas um versículo do capítulo 4 e um versículo do capítulo 5, porque serão esses dois fatos que eu irei usar nessa manhã, que foi o que o Senhor colocou no meu coração. Então, no primeiro versículo que nós lemos foi: naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. Aqui nós viemos entender que, se nós olharmos um pouquinho antes, Jesus está ensinando. Ele praticamente passa o dia todo ensinando, falando através de parábolas, curando aqueles que chegavam até ele, necessitado de uma cura, necessitado de algo. Jesus estava agindo, ele estava colocando o seu ministério em ação. Porque ele veio fazer e ele fez. Diferente de muitas vezes de nós, que Deus entrega alguma coisa e nós corremos. Eu confesso de verdade que hoje eu não queria estar ministrando. Eu não queria, ainda falei para o Anderson, eu não quero. Mas quando nós levantamos a nossa mão e dizemos: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Nós temos que estar disposto, independente da situação que estamos passando, cumprir aquilo que nós falamos diante de Deus. Porque Deus, ele é fiel para cumprir aquilo que ele promete para a gente. Então temos que ser fiel àquilo que nós dizemos a Deus. Então Jesus, ele está cumprindo aquilo para o qual ele veio fazer na terra. Ele está colocando o seu ministério em ação. Então aqui eu vejo o quê? Jesus um dia todo ensinando, operando milagres, fazendo maravilhas. E agora ele está no barco, ele vira para os seus discípulos e lança uma palavra: passamos para o outro lado, ou passamos para a outra margem. Aleluia. E os discípulos, eles fazem o quê? Se a gente continuar lendo aqui, os discípulos, eles ouvem aquilo que Jesus fala e imediatamente eles colocam o barquinho para andar. Jesus lançou uma palavra: passamos para o outro lado. Eles despedem a multidão e agora começa o caminho na travessia. Só que a palavra vem dizer que, em um certo momento, não sei se foi no meio, no começo, no fim, a Bíblia ela não vem dizer qual foi o momento. Se levanta um grande vento ou uma tempestade. E não é diferente da nossa vida. Às vezes Jesus nos dá uma ordem, lança uma palavra sobre a nossa vida, e quando a gente começa a caminhar, aleluia, se levanta vento, se levanta tempestade, não sabemos a que momento. Às vezes é no momento que a gente menos espera. Porque às vezes a gente faz tantos planos, a gente programa tanta coisa, mas a tempestade vem no momento que a gente menos espera. Mas sabe por quê? Para nos mostrar que quem tem a direção da nossa vida é o Senhor. É Ele que tem a direção. E Jesus diz: passamos para o outro lado. Os discípulos com Jesus no barco, começa a trajetória de atravessar o mar da Galileia. Agora vem o vento, vem a tempestade. Os discípulos começam a se desesperar. O vento é forte. O barco pequeno. E a tempestade não tem dó dos discípulos.
Mas o engraçado é que Jesus estava no barco. Só que estava dormindo, com a cabeça no travesseiro. Agora, Jesus dentro do barco, dormindo com a cabeça no travesseiro, e no mesmo barco acontecendo uma tempestade. Os seus discípulos, desesperados, achando que... às vezes eles poderiam pensar assim, vamos supor que a tempestade estava no início da travessia. Mas a gente nem começou a atravessar e já começamos a enfrentar a tempestade. E Jesus que lançou a palavra está dormindo. E ainda bem confortável, com a cabeça no travesseiro. É normal a gente se desesperar, porque eu acredito que é na minha vida e na sua vida da mesma forma. Da mesma forma, começamos a enfrentar a tempestade, Jesus, ele está no barco, porque nós vimos Jesus entrar no barco, mas nos desesperamos. Como pode, Jesus? Eu estou enfrentando essa tempestade e o Senhor está aí dormindo. Não é assim que a gente questiona Deus? Será que o Senhor não está vendo? Porque mais para frente a gente vê que os discípulos, eles indagam a Jesus sobre isso. Só que o engraçado é o quê? Dentro desse barco havia pescadores. Dentro desse barco havia homens que sabiam para que servia a polpa do barco e para que servia o travesseiro. Só que eles não estavam atentos àquilo, por quê? Eles estavam desesperados com o que estava acontecendo fora, embora as águas estavam entrando dentro do barco. Agora eu vou explicar uma coisa. A polpa do barco era a parte de trás, onde os pescadores, eles usavam para descansar. Então aí entendemos o quê? Jesus, ele está descansando por quê? Ele passou o dia todo ensinando, exercendo o ministério do qual ele veio fazer na terra. E o travesseiro? O travesseiro era direcionado ao capitão, ao piloto do barco. Agora Jesus está descansando, dormindo, deitado no travesseiro. Eu sei que vocês não entenderam, porque os discípulos também não entenderam a mensagem de Jesus. Jesus estava querendo dizer assim para eles. Aleluia. Está acontecendo a tempestade? Está acontecendo. Eu estou deitado com a cabeça no travesseiro, estou deitado, mas sabe o que isso significa, igreja? Eu estou com a cabeça no travesseiro. O travesseiro é para o piloto. Eu sou o piloto desse barco. Eu sou o condutor desse barco. E esse barco não vai perecer. Era isso que Jesus estava dizendo para eles. Só que eles não entenderam a mensagem de Jesus. Eles não entenderam. Eles não entenderam que quem tem o controle de todas as coisas, quem tem o controle do barco, estava com eles. Mas como pode, se eles vêm junto com Jesus, vendo tudo que Jesus estava fazendo? Como pode? Aleluia! Como pode? Eu ser ensinado por Cristo, eu ver Ele operar milagres, eu dizer, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e a hora que Ele está no meu barco, eu não entender a mensagem que Ele está dizendo, eu sou o piloto desse barco. Como pode eu não entender? Assim foi com os discípulos, assim é na nossa vida.
Jesus muitas vezes está nos dando sinais. Jesus está falando conosco e nós estamos desesperados, aleluia. Sem entender aquilo que Jesus está falando. Nos esquecemos da palavra que foi lançada, passamos para o outro lado. E agora, em meio de desespero, o que eles fazem? Eles vão lá acordar Jesus, indagando: mestre, podem ler aí, ó, na Bíblia de vocês, está escrita. A minha Bíblia não é diferente da de vocês, pode conferir aí. Está escrito, eles chegam em Jesus e falam o quê? Mestre, não te importas que pereçamos? Será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Enquanto a gente está aí passando por essa tempestade, o Senhor está dormindo? Será que não te importas com a gente? Para que o Senhor nos colocou dentro de um barco e nos mandou atravessar para o outro lado? E agora vem essa tempestade sobre nós e o Senhor não se importa? Como pode? Só que existe também uma diferença. Aqui, essa tempestade era por um motivo maior. Mas tem aquelas tempestades que nós mesmos procuramos. Eu fui procurar como se forma uma tempestade. Segundo os cientistas, é um fenômeno que é ligado a duas ou mais massas de ar com temperaturas diferentes. É como se fosse positivo e negativo. Quando um se encontra com o outro, o que acontece? Sai faísca? Dá atrito? Aí eu entendi que o quê? A tempestade que nós procuramos, por quê? Porque Jesus nos dá uma ordem. Só que eu tenho a minha vontade. É como a missionária Evelyn pregou, Jonas. Deus deu uma ordem. Jonas correu da ordem de Cristo. Aí o que acontece? O positivo e o negativo não dá certo. Porque só dá certo positivo com positivo e negativo com negativo. Aí o que acontece? A tempestade acontece. Aí queremos colocar culpa em Deus. Aí Jesus está falando, tem tempestade que vai acontecer porque você está na minha direção. Mas tem tempestade que vai acontecer porque você quer fazer a sua vontade. Aí dá atrito, irmãos. Aí não dá certo, levanta a tempestade mesmo. Aí vem chuva, vem trovões, vem raios, vem ventos. E aí não entendemos o porquê estamos passando por essa turbulência toda. Mas por quê? Porque procuramos por vontade própria. Porque queremos fazer a nossa vontade. Só que a vontade de Deus, ela é soberana. A vontade de Deus é soberana, irmãos. A partir do momento que você... Olha, eu sinto muito em te dizer, mas a partir do momento que você levantou a tua mão e confessou Cristo como seu Senhor suficiente na tua vida, esquece. 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 Não é a tua vontade. Não é. Eu falo isso por experiência própria. Não é a tua vontade. Não prevalece. É a vontade soberana de Deus que prevalece sobre a tua vida. Você pode até querer sair para a direita ou para a esquerda, mas vai dar atrito.
vai dar atrito. Vai dar atrito. O mundo não combina com quem é escolhido. A prostituição não combina com quem é escolhido. A traição não combina com quem é escolhido. A mentira não combina com quem é escolhido. A falsidade não combina com quem é escolhido. Não combina. Não combina. Eu não sei o que você veio buscar do Senhor, mas eu acredito que Ele está falando no teu coração. Porque o Senhor, Ele é Pai. E Ele sabe aonde Ele deve mexer na nossa vida. Ele nos corrige. Ele nos levanta, nos fortalece. Ele é soberano sobre as nossas vidas. E Ele faz como Ele quer. E a palavra vem continuar dizendo que depois que eles acordam Jesus desesperado, por causa daquela tempestade, por causa daquilo que estava acontecendo. Jesus, ele repreende o vento se acalma, o mar se acalma. E eu acredito que ali eles continuam a sua caminhada. E eu acredito que no momento que eles acordaram Jesus ali desesperado por aquilo que estava se passando, eu acredito que Jesus olha para eles e fala assim, mas como pode, né? Vocês estarem comigo há tanto tempo. E ainda não ter fé? Não acreditar em quem eu sou? Porque Jesus, ele vai admoestar eles. Lá no 40, Jesus falando assim, ó, e indagou aos seus discípulos, por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Por que sois covardes e não tendes fé? Diz que eu sou Deus sobre a tua vida. Diz que não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. E agora, meu Deus, eu imagino Jesus olhando para eles dizendo assim, vocês cantam tanto e aí na hora de confiar que eu sou Jesus de Nazaré, dentro do teu barquinho não acredita. E ainda por cima, se esquecem da palavra que foi lançada. Passemos para o outro lado. Se esquecem que, além de Jesus ter lançado a palavra, que Ele é a própria palavra. É a própria palavra que estava acompanhando eles. 1 João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas o Verbo, o que é Verbo? Vou traduzir. No princípio, no início, era a palavra. No início,
era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. No princípio, a palavra foi lançada. Entrou no barco, começou a caminhar, a palavra estava lá. E Jesus, a própria palavra. Números, capítulo 23, versículo 19, a parte B, fala assim: acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete, aleluia, e deixa de cumprir? Palavra. Deus, ele é tão tremendo, porque desde o início do culto ele está falando, palavra, usado pelo nosso irmão, Deus, o nosso irmão usado por Deus, falando sobre palavra, que a palavra tem que entrar dentro de nós. Nós temos que estar disposto a ouvir aquilo que Jesus está falando e deixar com que aquilo frutifique dentro de nós. Agora, acaso ele fala e deixa de agir? Jesus deu a palavra. Passamos. Afirmação, passamos. Passamos. Acaso promete e deixa de cumprir? A palavra do Senhor diz que o Senhor não é filho do homem para que minta. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra do Senhor nos diz. Mateus 24, versículo 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jamais. Pode passar terra, governos, presidentes, prefeitos, nações. Pode passar o que for. Anos, meses, dias, horas, segundos podem passar. Mas a palavra do Senhor jamais passará. Ela se cumprirá. Na minha vida, na tua vida, na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Muitas vezes não vamos nem contemplar aquilo que o Senhor nos prometeu. Mas aqueles que vêm depois de nós, com certeza eles contemplarão. Foi assim com o povo no Antigo Testamento. A promessa que Deus fez a Moisés, a Abraão, só que quando foi para entrar na terra prometida, naquilo que o Senhor tinha prometido, foi Moisés, que nem, ele só viu de longe o que Deus tinha prometido. Mas aqueles que foram fiéis, aqueles que quando foram espiar a terra voltaram com boa palavra, eles entraram na terra. Eles tomaram posse daquilo que o Senhor tinha prometido. Porque a palavra do Senhor é fiel e ela se cumpriu. Pode ser que não se cumpriu na vida dele, mas na geração futura se cumpriu. Eles receberam a promessa. Aleluia. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor continua dizendo: aleluia, Deus. Aleluia. Que os discípulos, eles não
Eles ficaram tão assim quando eles viram aquilo que Jesus estava fazendo, que Jesus teve autoridade sobre o vento, sobre as águas, e aí um olha para o outro e começa a dizer: mas quem é este? Que até o vento e o mar o obedecem. Engraçado é que os discípulos ficaram sem saber quem era, mas a natureza sabia. A natureza sabia. Os discípulos se perguntam: mas quem é esse? E a natureza está dizendo: é o nosso Criador. Ouviremos a voz do nosso Criador. Sabe por quê? Lá em Gênesis 1, capítulo 1, a partir do versículo 1, vem dizendo assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. E disse Deus, aleluia. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E se nós continuarmos lendo, nós vamos ver que Deus disse: haja isso, haja aquilo, haja, liberando a palavra, haja, porque Ele era a palavra, haja. Aleluia, aleluia, Jesus. Tu és bom, Pai. E o Senhor nesta manhã está te dizendo: meu irmão, haja sobre a tua vida luz. Que a palavra haja sobre a tua vida nesta manhã. Que a palavra te fortaleça, que a palavra frutifique em tua vida. Que tu seja testemunho diante daqueles que não crêem no Deus que você serve. O Senhor, Ele lança uma palavra sobre a tua vida dizendo: passamos para o outro lado. E agora a palavra vem dizer, onde nós lemos o segundo versículo, que e assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos. Aí aqui vem a pergunta: o que vem depois da tempestade? Porque durante o percurso houve a tempestade, mas a partir do momento que Jesus repreende o vento, as águas se acalmam, o vento cessa. A palavra vem dizer que houve bonança. Então aí podemos entender o quê? Depois da tempestade tem a bonança. A Bíblia está dizendo. Mas aí, se nós lermos o capítulo 5, a gente vai ver que depois da tempestade, teve um endemoniado. Quer dizer, passou pela tempestade. Houve um período de bonança? Houve. Até que aquela viagem fosse concluída. Até que eles chegassem no destino deles. Mas eu acredito que Jesus, ele sabia o que encontraria lá, mas os discípulos pode ser que não sabiam. E agora a palavra vem dizer que eles chegam no destino, quer dizer, se cumpre a palavra que Jesus falou lá no começo. Passamos. Então eles passaram e chegou no destino. E a palavra vem dizer que quando Jesus desce do barco, vem de encontro a ele um homem endemoniado por espíritos imundos. Vem de encontro a ele. Um homem que aquela cidade, aquele lugar, ninguém mais conseguia aguentar. Porque era um perturbador. Porque incomodava. E a palavra vem dizer que ele sai
do meio dos sepulcros e vem ao encontro de Jesus. Ele sai, aleluia, do lugar de morte. Ele sai de uma situação horrível e vem de encontro à vida. Vem de encontro à palavra. Vem de encontro a Jesus. Nós conhecemos essa história, irmãos. Nós sabemos o que acontece. Agora Jesus, ele repreende aqueles espíritos, depois de perguntar quem era eles, qual era o nome, toda aquela história que eles vão para o... Eles entram nos porcos, na manada de porcos, eles se atiram ao precipício. Nós conhecemos a história. Jesus liberta aquele homem. E o engraçado é que o fato ocorrido se espalha pelo lugar. Se espalha. O povo fica sabendo o que aconteceu com aquele homem que era um atormentador. E agora eles vêm também ao encontro de Jesus para ver o que está se passando e ver aquele homem liberto. Só que sabe o que é engraçado? É que em vez deles se alegrarem com aquilo que aconteceu, eles viram para Jesus e falam: sai daqui, vai embora, vai embora, não te queremos aqui. Agora, irmãos, que lógica tem essa? O homem sofria. O homem vivia no lugar de morte. O homem atormentava aquela cidade. E quando o libertador chega, a cidade olha para ele e diz: sai daqui. Preferindo ser dominados por demônios, mas rejeitando o libertador. Rejeitando Jesus. Então, o que vem depois da tempestade? A rejeição. Veio a rejeição para Jesus. Passou pela tempestade. E quando chega no destino, aleluia, é rejeitado. Só que o mais lindo é a palavra estava lá. Libertou a vida daquele homem. A palavra, ela estava na tempestade. A palavra, ela estava no barco. A palavra estava na bonança. Mas a palavra estava na rejeição. A palavra estava. Não importa qual o momento que estejamos passando. A palavra, Jesus, Ele está conosco. Não importa se é tempo de rejeição. Não se importa se é tempo de desprezo. Não se importa se é tempo do esconderijo. Não se importa se é tempo de tempestade. Não se importa se é tempo de dúvida. Não se importa se é tempo de bonança. Porque muitas vezes só temos coragem de glorificar a Deus porque estamos na bonança. Porque estamos vivendo uma vida maravilhosa. Aí cremos que Deus está. Cremos que a palavra está. Mas quando passamos por tempestade, achamos que Jesus vai ficar dormindo no barquinho e nos esquecemos da palavra que foi lançada. Não importa qual seja o momento. O que importa é que Jesus está. E como nós falamos aqui, passarão céus e terra, mas a palavra dele não passará.
não passará. Não importa. Não importa. Se o Senhor disse para você, entra no barco e atravessa para o outro lado, você pode ter certeza que se vier a tempestade, Ele vai estar lá. E se vier a rejeição, saiba que Ele estará lá. Porque essa travessia, existia um propósito para essa travessia. Era libertar a vida daquele homem. Era tirar aquele homem do lugar de morte e levar para a vida. Esse era o propósito. E não é diferente na minha vida e na tua vida. Se Jesus mandou fazer e você está passando por tempestade, saiba que existe um propósito maior. Que essa tempestade, ela não vai te parar, porque essa tempestade não parou o barquinho dos discípulos no meio do caminho. Chegou até o destino do qual era programado para chegar. E não se importa, porque Jesus está nessa tempestade. Jesus está no teu barco. E o propósito maior dele na tua vida irá se cumprir. Porque aquele homem, de um perturbador, ele virou o mensageiro do que Jesus tinha feito na vida dele. Então, às vezes, o que você está passando vai servir de mensagem para o lugar que você vive, para a sua família, para aqueles que estão à tua volta. Tudo existe um propósito, meus irmãos. Para tudo existe um propósito. Deus não trabalha com acaso, é propósito. E para que cheguemos na conclusão desse propósito, existe o processo. Dos discípulos foi a tempestade. O meu eu sei qual é. O seu você sabe qual é. Mas a certeza, Cristo já nos deu. Ele já nos deu. A certeza Ele já nos deu. O propósito dEle irá se cumprir na nossa vida. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe. Que o Senhor possa falar ao seu coração aquilo que eu não consegui transmitir. Que essa palavra possa frutificar em tua vida. E que possa te fazer caminhar por longos dias. Amém? Que o Senhor abençoe vocês em nome de Jesus.